Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos hoje fazer uma aula aqui de correções das atividades propostas, páginas 42, 43 e 44. Vamos nessa? Isso aí. Então, vamos logo para as páginas 42, 43 e 44, trabalhando aí com fatorial, permutação simples, permutação com repetição e permutações circulares. Vamos lá. Atividade 1. Determine o número de anagramas de cada palavra. Lembrando que toda questão de anagrama é questão de permutação. Então, primeiro passo, conte quantas letras temos? 6. Então, permutação de 6. Depois que você faz a permutação de 6, você olha, tem letra repetida? Não. Então, isso é permutação simples. Permutação de 6, 6 fatorial, 720. Pronto. Item B, banana. Então, novamente, 6 letras, permutação de 6. Acontece que agora tem repetição. Temos aqui a letra A, que aparece 3 vezes, e a letra N, que aparece 2 vezes. Então, teremos permutação de 6 com repetição de 3 e repetição de 2. 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Aí você pode reduzir o 6 até chegar no 3, simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, e aí você vai fazer 3 vezes 20, 60. Aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60, ok? Então, lembre-se de simplificar ao máximo para depois fazer aqui o produto. Vestibular. Então, quantas letras? 10 letras. Tem repetição? Não. Então, permutação de 10. Só isso. Quanto é permutação de 10? 3.628.800. Está aí a resposta. Copacabana, novamente 10 letras, só que a letra C aparece 2 vezes e a letra A aparece 4 vezes. Então teremos 10 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Reduz o 10 até chegar no 4, simplifica 4 fatorial com 4 fatorial, e daí você faz, por exemplo, 8 dividido por 2, 4. Bota um 4 aqui no lugar do 8. Veja que eu não gosto de simplificar o 10, porque 10 é fácil multiplicar por ele, é só acrescentar o 0, né? Então simplifica outro. 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. 210 vezes 4 dá 840. 840 vezes 9 dá 7.560, vezes 10, 75.600. Pronto, aí está. Agora a questão 2, aí preste atenção nessa questão 2, ela, além de grande, ela traz algumas particularidades, tá certo? Então, algumas restrições aqui. Na letra A, qual o total de anagramas da palavra aluno? Então, 5 letras, permutação de 5, 120. Até aí, tudo bem. Letra B, quantos anagramas começam por vogal? Olha só, a ideia que você pode usar é a seguinte, você pode fazer assim. Eu boto aqui uma vogal e depois eu vou ter 4 letras, aí eu vou fazer um traço maior aqui, eu vou ter 4 letras para permutar. Então eu me pergunto, quantas vogais eu posso escolher para aqui? 3. Então eu vou ter 3 vogais como opções aqui para ser a primeira letra. Escolhendo ela, sobrarão 4 letras para permutar. Então 3 vezes a permutação de 4, ok? Essa é a ideia que nós vamos estar usando nas questões, veja, está aqui. E aí dá 72. Continuando com esse raciocínio aqui, você pode fazer sempre dessa forma. Então agora, ó, quantos anagramas terminam por consoante? Então agora eu vou ter, digamos, aqui um traço grande, que são as 4 letras, e a última tem que ser o quê? Consoante. Quantas consoantes temos? 2. Então aqui para o final podemos ter 2 possibilidades, e sobram 4 letras aqui para fazermos a permutação. Então, permutação de 4 vezes 2, ou 2 vezes a permutação de 4, que vai dar 48. No item D, ele diz quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante. Então, olha só, começa por vogal, termina por consoante, e aqui no meio teremos 3 letras. Então, começando por vogal, temos 3 possibilidades. Temos 2 possibilidades para consoantes
E aí, se nós já preenchemos 2 espaços, sobram 3. Então, eu vou ter aqui no meio uma permutação de 3. Então, você vai ter 3 vezes 2, 6, vezes a permutação de 3, que é 6, vai dar 36. Vamos ver? Correto. Ok? Letra D. Deixa eu só marcar a letra D aqui, porque foi a que eu fiz, né, e esqueci de marcar. Agora a letra E. Quantos anagramas apresentam as vogais juntas? Gente, preste bem atenção nisso aqui. Apresentar as vogais juntas significa que ele pegou as 3 vogais, é como se passasse uma fita, uma cola nessas 3 vogais, sério, onde uma vai, a outra vai. Então esses 3 se tornam um só. Então eu terei 3 vogais com mais 2 consoantes. Então essas 3 vogais podem estar antes, no meio ou no final, tá bom? Então faremos assim, ó. Olha aqui, você vai pegar as 3 vogais e considera isso como sendo um pacote. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Permutação de 3. E por que essa outra permutação de 3? Porque dentro desse pacote das vogais, você pode trocar as vogais de lugar. Aqui temos A, O, U, mas poderia ser O, U, A, tá bom? Poderia ter várias outras possibilidades. Então você faz primeiro, junta aqui as que tem que ficar juntas e faz, digamos aqui, um pacote. Esse pacote, aí você permuta com a letra L e com a letra N. Então você tem uma permutação de 3. E dentro desse grupo você tem uma permutação de quantas letras aqui? 3 de novo. Por isso essa segunda permutação. Permutação de 3 é 3 fatorial, que dá 6 vezes 6, 36. Ok. Então essas foram as 5 primeiras alternativas. Letra F. Quantos anagramas apresentam as vogais juntas? A mesma coisa, só que elas precisam estar em ordem alfabética. Então veja só, se nós fizermos o mesmo, nós pensarmos da mesma forma, então nós teremos aqui a permutação de 3, só que nós não vamos trocar essas letras de lugar. Por quê? Porque elas precisam estar em ordem alfabética. Então, ao invés de você ter uma permutação de 3 e depois permutar dentro do próprio grupo, você só vai ter essa primeira parte, só a parte da permutação de 3. Tá bom? Porque as letras A, O e U têm posição fixa, já que elas devem estar em ordem alfabética. Então a resposta será a permutação de 3, que dá 6. Tá lá. Agora, aqui, ó, aqui em cima, apareceu agora. Aí a letra G. Quantos anagramas apresentam as vogais em ordem alfabética? Olha só, eu vou tirar essas marcações que foram das respostas anteriores, vou limpar. Pronto. Agora, note que as vogais não necessariamente devem ficar juntas, porque ele só disse aqui quantos anagramas apresentam as vogais em ordem alfabética. Ele não citou que elas precisam estar juntas, basta que elas estejam em ordem alfabética. Então você pode fazer de duas maneiras. A primeira é calcular todas as permutações, ou seja, a permutação de 5, que nós já tínhamos feito na letra A, que deu 120, e fazer a permutação de 3, porque são aquelas em que você fica trocando a posição das letras, elas estando em ordem alfabética ou não. Então, 120 dividido por 6, porque dessas 6 permutações, apenas uma vai estar em ordem alfabética. Então, eu faço o total e divido por todas as possibilidades das permutações dessas 3 vogais. Então, 120 por 6 dá 20. Se você achou que não está muito claro, essa segunda maneira de resolver, talvez você ache mais simples. Vejam, aqui estão os 5 espaços onde colocaríamos as 5 letras. Então, como as vogais devem estar em ordem alfabética, então vamos pensar nas consoantes. As consoantes são L e N. Então você vai pegar a letra L, exemplo. Poderia ser a letra N também, tanto faz. Pegando a letra L, quantos lugares eu tenho disponíveis para ela? 5. Pronto, tenho 5 lugares que eu posso escolher para colocar a letra L. Escolhi, pronto. Aí vamos lá agora escolher a letra N. Quantos lugares eu tenho livre? Então eu só tenho 4 lugares livres. Por quê? Porque eu já ocupei um, que foi com a letra L. Então eu tenho 4 opções para a letra N. Pronto, colocou a letra L, colocou a letra N, as vogais só vão ter uma posição. Por quê? Porque elas precisam estar em ordem alfabética. Então basta você fazer 5 vezes 4, que dá 20 do mesmo jeito. Gostou? Essa segunda maneira eu acho mais fácil ainda do que a primeira. Próxima questão. Suponha que sejam escritos em ordem crescente todos os números com 5 algarismos distintos que podem ser compostos com esses algarismos. Então são 5 algarismos distintos, aqui não pode haver repetição.
Essa é uma questão bem recorrente. Tem algumas questões que eu vejo ele pedindo aqui, ó, qual é, e aí dá uma posição do número, quer descobrir o número, ou então às vezes ele dá o número e pede a posição ocupada, tá bom? Preste atenção nessa questão 3. Qual é o total de números escritos? Bom, se eu tenho 5 algarismos e eu não vou repetir, então simplesmente permutação de 5, que dá 5 fatorial, ou seja, 120. Agora, qual é o 50º número escrito? Bom, aí como ele falou que quer esses números em ordem crescente, ele quer saber quem é o 50º, aí nós vamos anotar cada um, digamos, assim, cada sequência, não exatamente um por um, né? Porque eu não ia fazer 50 vezes isso. Então a gente vai usar o seguinte raciocínio, olha só, os números que vão começar com o algarismo 1, começando com 1, você pode permutar os outros 4 algarismos, então você vai ter permutação de 4 que dá 24. Iniciando com o algarismo 3, dá para você trocar esses 4 números aqui de lugar, mudando a ordem, então você tem mais 24. 24 com mais 24, 48, ó, já está pertinho dos 50. Aí quem vai ser o próximo número? Ele vai iniciar com 5, só que aí você tem que colocar em ordem crescente. Então a sequência é 5, 1, 3, 7, 9. Olha só, posicione o 5 e pegue os outros 4 algarismos e bote em ordem crescente. Então, 1, 3, 7, 9. Quem será o próximo? 5. Aí vem 1, 3, 9, 7. Tá vendo? Só trocou o 7 e 9 com 9 e 7. Por quê? Porque esse aqui eu já tenho 48, esse é o 49 e esse é o 50. Ou seja, o 50º número será o número 51.397. Entenderam? A questão 7, tá? A questão C pede o contrário. Ele te dá o número e pede a posição. Então seguiremos o mesmo raciocínio, só que quando chegarmos nesse número é só contar quantos já achamos anteriormente, para então determinarmos a posição do número. Vamos lá. Então, iniciando aqui com 1. O número que iniciar com o algarismo 1, ele vai ser menor do que o 75.391. Então, iniciando com o algarismo 1, você permuta 4, dá 24. Iniciando com 3, ainda é menor, permuta 4, fica 24. Iniciando com 5, olha só. Iniciando com 5, também fica menor, que esse que começa com 7, mais 24. Iniciando com 7, aí ficou igual, aí você passa a pensar no segundo algarismo. Então, 7, 1, dá para permutar 3. Começando com 7, seguindo para 3, dá para permutar mais 3, ficam mais 6. 7, 5, aí opa, ficou igual o 7 e o 5, então eu passo a analisar o terceiro algarismo. Então o terceiro algarismo pode ser 1, aí você sobra 2 aqui algarismos para permutar. 7, 5, 3, bom, 7, 5, 3, aí já está igual até o terceiro. Aí eu vou trocar de lugar só o 1 e o 9, então pode ser 7, 5, 3, 1, 9 ou 9 e 1. Então, olha só, agora é só contar, ó, 24, 48, 72, 78, 84, 86, 87. Esse vai ser qual? O 88. Então, o 88º número, a posição dele é isso, o 88º. Ok. Questão 4. Uma questão também assim que é bem recorrente, eu já vi várias questões parecidas em livros, vestibulares parecidas com esse daí. Um estudante tem 10 livros diferentes, então ao todo são 10. Aí ele tem 5 de matemática, 3 de física e 2 de química. De quantas maneiras ele pode organizá-los lado a lado em uma prateleira, de modo que os livros de uma mesma disciplina fiquem juntos? Olha só, ele não vai misturar matemática com física com química, volume 1 com volume do outro. Então ele vai fazer o quê? É como se ele fizesse um box e dissesse assim, olha aqui, eu vou botar aqui os 5 de matemática dentro dessa caixinha, os 3 de física dentro da outra caixinha e os 2 de química dentro da terceira caixinha. Então ele inicialmente pode trocar de lugar essas 3 caixas, o que teríamos uma permutação de 3, e depois poderíamos dentro de cada caixa trocar de lugar os livros da mesma disciplina. Então a conta seria permutação de 3, que são as 3 caixas,
fazendo referência aos 3 componentes curriculares, ou seja, matemática, física e química. Depois, dentro daquela caixinha da matemática, eu tenho 5 livros, então eu faria uma permutação de 5. Depois, os de física, então eu teria uma permutação de 3 livros de física dentro daquela caixa. Ou 3 feio, retado. Depois, permutação dos de química, 2. Pronto. Então, nós teríamos essa conta aqui, tá bom? Tirando esse 3 que está feio, botando um 3 mais bonito. Então, olha aí, permutação de 5, só está a ordem diferente, né? Porque ele fez primeiro essa parte para depois permutar as caixas. Mas aqui a ordem dos fatores não altera o produto, então 8.640. 6 vezes 120 vezes 6 vezes 2. Ok? Espero que tenham gostado. Próxima questão. 10 crianças, olha só, 10 crianças, entre elas Camila, Gabriela e Lourenço, gostam de brincar no gira-gira. Então temos esse brinquedo aqui na minha infância, eu já brinquei aqui lá na ABB, tinha um brinquedo como esse. Então a gente brincava lá aqui, né? De quantas maneiras as crianças... Não faz muito tempo não, faz gozação comigo não. De quantas maneiras as crianças podem se dispor nesse brinquedo? Então olha só, se temos 10 crianças, então serão permutação circular de 10, né? Porque isso é um círculo, então permutação circular de 10. Permutação circular a gente sabe que é só diminuir 1, então 10 menos 1, 9, aí faz 9 fatorial, ou seja, 362.880 maneiras. Olha só, e quando eu era criança eu nem imaginava que tinha tantas maneiras de a gente sentar nesse brinquedo aí. Letra B. De quantas maneiras eles podem se dispor de modo que Camila, Gabriela e Lourenço fiquem juntos? Olha só, temos 2 maneiras aí. Eu gosto particularmente de pensar da seguinte forma. São 10. Se eu pegar aqueles 3 e colocar eles para darem as mãos, ou passar uma fita nos 3, eu teria os outros 7, mais essa galera junto aí. Então 7 com mais 1, 8. Eu teria uma permutação circular de 8, que vai dar 7 fatorial, que dá 5.040. E dentro desse grupo dos 3 amigos, Gabriela, Camila e Lourenço, eles 3 podem permutar. Então tem mais uma permutação de 3, só que aí não é permutação circular, tá certo? Porque eles vão trocar de lugar, vão ficar um ao lado do outro, trocando de lugar entre si. Então seria uma permutação de 3 que dá 6. 6 vezes 5.040, que foi da permutação circular de 8, dá 6 vezes 5.040, 30.240, ok? Aqui temos uma outra possibilidade, que é você permutar o 7, que daria 720, e esses 3 poderiam intercalar, existiriam 7 maneiras de você intercalar entre esses outros, todos 7 amigos, que daria o mesmo 720 vezes 7, que dá os 5.040 da mesma forma como eu fiz, vezes a permutação de 3, isso aqui foi feito da mesma maneira, 30.240, tá bom? Mais uma questão, o número de permutações da palavra economia que não começam nem terminam com a letra O. Então eu vou pegar aqui a letra que começa, a letra que termina e aqui no meio a galera que vai permutar. Então para começar não pode ser a letra O. Quantas letras temos na palavra economia? 8. Tire a letra O da jogada, ficam 6. Para terminar, se você já usou uma, você tem 5 opções para finalizar a palavra. Então, de 8 letras, você já ocupou o espaço de 2. Significa que sobrarão 6 para você permutar. E nessas 6 que sobrarão, tem repetição? Tem. A letra O aparece 2 vezes. Então, eu vou botar aqui, ó, 6 vezes 5, 30 vezes a permutação de 6 com repetição de 2. Olha só. Aqui embaixo, venha para aqui. 6, permutação de 6, 2 a 2, 6 e 5. Olha esse diagrama aqui, o desenho está exatamente igual ao que eu fiz. E aí você vai ter 6 vezes 5 aqui, 30. Aqui 6 fatorial dá 720 dividido por 2 dá 360. 360 vezes 30, 10.800. E a alternativa, ó, letra E. Massa, né? Próxima questão, essa questão aqui das placas. Olha que questão interessante. A tabela abaixo representa os critérios adotados por 2 países para a formação de placas de automóveis. Em ambos os casos, podem ser utilizados quaisquer dos 10 algarismos e quaisquer dessas 26 letras do alfabeto romano, tá bom? Considere o número máximo de placas distintas que podem ser confeccionadas no país X, aqui tem um modelo da placa, igual a N, e no país Y igual a P. E aí ele pediu N dividido por P, ou seja, você vai calcular o do país X,
o do país Y e vai dividir e ver o que é que dá. Agora olha para essas alternativas. Poxa, você quando olha imaginou que ia dar um número imenso, né? Mas como vai dividir um por outro, então vamos lá. Seguindo aí o modelo, vejam só, leia comigo isso aqui para vocês compreenderem melhor. Esse segundo modelo, o modelo do país X são 3 letras e 3 algarismos em qualquer ordem. Então você vai usar 3 letras e 3 algarismos, ou seja, você vai permutar 6 elementos, tendo 3 repetidos e 3 repetidos. Permutação de 6, repetição de 3, repetição de 3. Fica 6 fatorial sobre 3 fatorial e 3 fatorial. Reduz o 6 até chegar no 3, simplifica. Esse outro 3 dá 6. Eu particularmente gosto de fazer assim. Ó, quanto é 3 fatorial? Não precisava nem fazer isso. 3 fatorial corta com 6, tá vendo? Então essa galera toda aqui corta com 6. Sobrou o quê? 5 vezes 4, que dá 20. Vocês veem que toda hora eu trabalho aqui a questão da simplificação. Isso ajuda demais. Então vamos lá. Você tem 20 possibilidades, você tem 20 diferente dessa composição. Agora, a primeira letra, se você usasse essa sequência, tá certo? São 20 sequências dessa, mas use uma sequência para você saber quantos tem. Então você teria letra, então 26, 26, 26, algarismos, então 10, 10 e 10. Isso 20 vezes, porque tem 20 possibilidades dessas. Isso dá 20 ao cubo. Aqui tem 10 ao cubo, mas aqui tem 20. Então a gente pode escrever 20 como sendo 10 vezes 2. Daí aparece 10 à quarta vezes 2. No segundo caso, são 3 letras seguidas de 4 algarismos. Então você tem 26, 26, 26, 10, 10, 10 e 10. Tá bom? Como a ordem aqui é fixa, então não tem que fazer essa parte aqui que nós fizemos, não. Então teremos 26 ao cubo, 10 à quarta. Agora divida n por p. Esse com esse sai, esse com esse sai, sobrou 2. Olha que massa. Letra B. Tá bom? Próxima questão. A próxima questão, lembra que eu falei na matemática em detalhes, que eu fiz na aula passada a situação 1, que eu disse, olha, aquilo aparece muito. Olha uma outra situação aí. Eu já vi questão no Enem assim, com 3 pontos também. No plano cartesiano a seguir, o eixo das abscissas está orientado do oeste para o leste. Então, oeste para o leste. E o eixo das ordenadas do sul para o norte, aqui em cima. De quantas maneiras é possível ir da origem, olha só, da origem até o ponto A, 5 e 3. Então aqui está o ponto A, 5 e 3. Aí ele diz, deslocando-se uma unidade de cada vez para o norte ou para o leste. Então, você vai fazer 5 movimentos aqui na horizontal, tá vendo aqui, ó? Daqui para chegar aqui são 5 e daqui para aqui são 3. Então 5 mais 3, 8. Ou seja, pronto, 8. Então, 8 fatorial, porque vai ser permutação de 8, só que tem a repetição de 5 para leste e 3 para norte. Então 5 e 3 aqui embaixo. Aí você vai pegar o 8, vai reduzir, 8, 7, 6, 5, repete o 5. E deixa o 3 se quiser. 3 fatorial você vai cortar com 6 aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Então, o 6 você corta com 3 fatorial, corta o 5 fatorial com 5 fatorial e 8 vezes 7, 56 é a resposta da letra A. Na letra B, de quantas maneiras é possível ir da origem até o ponto C? Então, vai sair daqui para ir para C agora, só que ele diz, olha, passe por B primeiro. Então, nós vamos fazer a questão em 2 etapas. Vamos fazer esse movimento, que são 2 para a direita e 5 para cima, chega em B. Então vai ser permutação de 7, porque 2 mais 5 dá 7, com repetição de 2 e repetição de 5. Depois você vai fazer esse movimento aqui, que são 6, e mais 2 daqui, 8. Então permutação de 8, repetição de 6, repetição de 2. Pronto. Fazendo a primeira parte, que foi 7, repetição de 2 e 5, deu 21. Permutação de 8, repetição de 6, repetição de 2, deu 28. 21 vezes 28, fazendo essa conta de cabeça, mentira, 588. Ok. Mais uma questão, não adianta desespero, totalmente desnecessário. Num conhecido programa de entrevistas, o convidado senta-se no centro de suas circunferências, de 2 circunferências concêntricas,
ao longo das quais são distribuídas as cadeiras dos entrevistados. Então aqui está o entrevistado, aqui vem a galera que vai entrevistar ele, então são os entrevistadores. Cada círculo pequeno sombreado representa uma cadeira. Os 7 assentos da circunferência menor são ocupados por entrevistadores acadêmicos, e esses 8 aqui de fora são ocupados por jornalistas. Considerando as posições dos entrevistadores de cada circunferência como relativas apenas às demais posições sobre a mesma circunferência, independentemente das posições da outra circunferência ou das cadeiras em que se sentam, um número de possibilidades para acomodar os 15 entrevistadores é, bom, essa galera aqui, permutação circular de 7, que dá 6 fatorial. E essa galera aqui, 8, permutação circular de 8, 7 fatorial. Fácil, não foi? Alternativa é. Beleza. Última questão. Para quem fez lá a situação do Matemática em Detalhes 2, que estava lá na página 40, que na aula passada eu citei, olha, dê uma olhadinha nisso, vai gostar dessa questão, ela é interessante, ela usa uma estratégia legal. Veja que curioso. Uma pessoa quer comprar 6 empadas numa lanchonete. Há empadas de camarão, frango, legumes e palmito. Sabendo-se que podem ser compradas de 0 a 6 empadas de cada tipo, de quantas maneiras diferentes essa compra poderia ser feita. Então pense aí, por exemplo, numa possibilidade que você escolheria. Quantas você gostaria de escolher de camarão, e de frango, e de legumes e de palmito? Então aqui eu vou trazer um exemplo. Olha só, imaginando que ele quis uma empada de camarão, depois 2 empadas de frango, legumes ele não quis nenhuma, então 0, mais as 3 de palmito. Essa é uma das possibilidades. Aí lá no Matemática em Detalhes ele disse a você, olha, nesse estilo de questão que ele vai variar de escolhas de 0 a tantas escolhas, use pontinhos e use sinal de adição, use símbolos, portanto. Então, o número 1, um pontinho, mais 2 pontinhos, mais aqui 0, então não botou pontinho nenhum, mais 3 pontinhos. Agora permute esses símbolos. Quantos símbolos existem? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? Então aqui faremos uma permutação de 9 símbolos, sendo que vai ter uma repetição de 6, que são as 6 empadas, e os 3, que são os 3 símbolos de adição. Então, fatorial de 9 sobre fatorial de 6, fatorial de 3. Reduza o 9 até o 6, simplifique. 9 por 3 dá 3, então bote aqui um 3. 8 por 2 dá 4. E a conta será 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84. Ok. Essa foi nossa última atividade de hoje. E agora, para encerrarmos a aula e eu agradecer a vocês, eu trouxe uma mensagem. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Frase de Machado de Assis. Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a vocês e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, minha galera.